Biologia, primeiro ano. Oi, pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje de Biologia, nós vamos fazer uma revisão sobre os três tipos de tecido que nós vimos nas aulas anteriores. Então, preste atenção, faça suas anotações e essa revisão servirá para a prova da próxima semana. O conteúdo dessa aula de hoje é histologia animal. Histologia animal é o estudo dos tecidos, tá? Que são um conjunto de células diferenciadas e adaptadas a uma determinada função em animais, pois é a histologia animal que nós vamos estudar. Os tipos básicos de tecidos animais são o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Durante as nossas aulas passadas, nós conseguimos estudar sobre o epitelial, o conjuntivo e o muscular. Então, na prova da semana que vem, eu vou cobrar apenas esses três tipos de tecido. E a aula de hoje, de revisão, será referente aos três tipos. Então, vamos dar início falando sobre o tecido epitelial. Eu coloquei aqui a função e as características. As funções são revestimento, né, da pele e órgãos, proteção, pele, né, absorção, intestino, secreção, glândulas. É importante vocês lembrarem que a pele não é tecido epitelial. Ela é um órgão e apresenta esse tecido além de outros, tá? Entre as características, as células são extremamente unidas, então recebe o nome de justapostas. Ela tem pouca substância intersticial, não possui vasos sanguíneos, por isso que é chamada de avascular. A alimentação da célula se dá pelo tecido conjuntivo, por difusão, e são dois tipos, que são de revestimento e glandular. Então, só relembrando, o tecido epitelial ele é formado por células justapostas, ou seja, são intimamente unidas, tá? Outra coisa importante, a principal função do tecido epitelial é revestir a superfície externa do corpo, tá? As cavidades corporais internas e os órgãos. E também vai apresentar a função secretora. E aí, não esqueçam dessas características e funções, porque são muito importantes. Falando sobre os tipos de tecido epitelial, eles vão ser de acordo com a sua função. Então, existem dois tipos de tecido epitelial. O que nós vamos ver agora é o de revestimento, tá? Então, os epitélios de revestimento, eles são constituídos por uma ou mais camadas de células com diferentes formas, né? Com pouco ou quase nenhum fluido intersticial, que são substâncias que vão estar entre as células, tá? E também os vasos entre elas. Porém, todo o epitélio ele vai estar situado numa malha glicoproteica, que é chamada de lâmina basal, que vai ter a função de promover a troca de nutrientes entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo adjacente. E aí, de acordo com as camadas, os epitélios podem ser classificados em epitélios simples, quando são formados por uma única camada de células. Nós temos o epitélio estratificado, que possui mais de uma camada de células, e temos o pseudoestratificado, que são formados por uma única camada de célula, mas eles possuem células com alturas diferentes, e aí vai dar a impressão dele ser estratificado. Os epitélios também são classificados quanto à forma das células. E aí nós temos o epitélio cúbico, onde as células apresentam-se em forma de cubo. Nós temos o epitélio pavimentoso, pois possui células achatadas. Temos o epitélio prismático, onde as células são alongadas em forma de coluna. E temos o epitélio de transição. A forma original das células é cúbica, mas ficam achatadas devido ao estiramento provocado pela dilatação do órgão. Um outro tipo de tecido epitelial é o chamado glandular ou de secreção. As células do tecido epitelial glandular possuem as mesmas características do epitélio de revestimento. No entanto, ao contrário delas, raramente são encontradas em camadas. Portanto, suas células são muito unidas e geralmente dispostas em uma única camada. Os epitélios glandulares são tecidos com função secretora que constituem órgãos especializados chamados glândulas.
As glândulas multicelulares, que são as glândulas propriamente ditas, podem ser classificadas em 3 tipos, que são as glândulas endócrinas, quando lança a substância na corrente sanguínea. A glândula é dita endócrino porque é de dentro, tá? Ou de secreções internas. Já as glândulas exócrinas, elas eliminam substâncias para fora do organismo ou em cavidades abertas, por isso são chamadas de exócrinas, elas secretam para fora, tá? E aí também temos as glândulas mistas, que são denominadas também como mesócrinas ou anfícrinas. As glândulas mistas, elas lançam suas secreções tanto no sangue quanto em cavidades abertas. E o melhor exemplo, né, é o pâncreas, que lança no intestino delgado o suco pancreático e no sangue a insulina e o glucagon, hormônios que vão controlar a taxa de açúcar no sangue. Agora nós vamos ver um outro tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele tem origem mesodérmica, caracterizam morfologicamente por apresentarem diversos tipos de células imersas em grande quantidade de material extracelular, substância amorfa ou matriz, que é sintetizado pelas próprias células do tecido. A matriz, ela é uma massa amorfa, de aspecto gelatinoso e transparente. É constituída principalmente por água e glicoproteínas e uma parte fibrosa, de natureza proteica, as fibras do tecido conjuntivo. Entre as funções, eu coloquei conectar o tecido epitelial, tecido muscular e tecido nervoso. Sustentação estrutural, ossos, cartilagens, ligamentos, tendões, cápsulas e estroma. Meio de troca, sangue, oxigênio e nutrientes. Defesa e proteção, célula do sistema sanguíneo e linfático. Classificação do tecido conjuntivo. A classificação dos diferentes tecidos conjuntivos, ela pode ser feita de acordo com o material e o tipo de células que o compõem. A matriz extracelular, como eu já falei, que é uma substância entre as células, tem a consistência variável. Ela pode ser gelatinosa, do tecido conjuntivo frouxo e denso, líquida, do tecido sanguíneo, flexível, do cartilaginoso ou rígida, do tecido ósseo. Desse modo, pode ser dividida em tecido conjuntivo, propriamente dito, e tecidos conjuntivos de propriedades especiais. No caso, eu coloquei aqui, ó, o tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo frouxo e denso. Já o tecido conjuntivo especializado, nós temos o tecido adiposo, tecido sanguíneo, tecido ósseo e cartilaginoso. A classificação dos diferentes tipos de tecidos conjuntivos podem ser feita de acordo com o material e tipo de células que o compõem. A matriz extracelular, que é a substância entre elas, tem consistência variável. Ela pode ser, então, gelatinosa, e aí vai estar presente no tecido conjuntivo frouxo e denso. Ela pode ser líquida, que vai estar no tecido sanguíneo. Pode ser flexível, que vai estar no cartilaginoso, ou rígida, que vai estar no ósseo. Então, desse modo, pode ser dividido o tecido conjuntivo propriamente dito em tecidos conjuntivos de propriedades especiais. E aí, conforme na primeira imagem, nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, só que o frouxo. Ele é constituído de matriz extracelular, com muitas células e poucas fibras. Isso o torna flexível e pouco resistente a pressões mecânicas. Algumas células são residentes, como os fibroblastos e os macrógrafos, e outras são transitórias. Ele é encontrado por todo o corpo envolvendo os órgãos. Além disso, eles servem de passagem a vasos sanguíneos, sendo assim importante na nutrição dos tecidos. Já na segunda imagem, a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, denso, né, e modelado. Esse possui grande quantidade de matriz extracelular, com predominância de fibras colágenas, dispostas sem grande organização. Há poucas células presentes
e ele é encontrado abaixo do epitélio, na derme, tá? Conferindo resistência a pressões mecânicas graças às suas muitas fibras. Ele também é muito encontrado nos tendões. O próximo que temos aí na imagem é o tecido conjuntivo adiposo. Esse é um tipo de tecido conjuntivo de propriedades especiais. Sua função, então, é de reserva energética e também proteção contra o frio e impactos. Ele é constituído de pouca matriz extracelular, com quantidade considerável de fibras reticulares e muitas células especiais, os adipócitos, que acumulam gordura. Depois, nós temos o tecido sanguíneo, né? As células é esse tipo de tecido especial cuja matriz se encontra no estado líquido e essa substância se chama plasma. Nele estão as células sanguíneas, que são os glóbulos vermelhos, as hemácias, os glóbulos brancos, os leucócitos, e as plaquetas, que são fragmentos celulares. Depois, nós temos o tecido conjuntivo ósseo, onde estão presentes células jovens e maduras. Ele é um tipo de tecido mais rígido, que vai estar presente nos ossos e responsável pela sustentação e movimentação. Depois, por fim, nós temos o cartilaginoso. Ele é composto por grande quantidade de matriz extracelular. No entanto, ela é mais rígida nesse tecido do que no conjuntivo propriamente dito. Isso vai acontecer devido à presença de glicosaminoglicanas e associadas a proteínas, além de finas fibras colágenas. Nas cartilagens constituídas desse tipo de tecido estão presentes os condrócitos, células que ficam alojadas dentro de lacunas na matriz. Devido à sua consistência especial, o tecido cartilaginoso ele faz a sustentação de diversas regiões do corpo, mas com uma certa flexibilidade. Agora iremos para o próximo tipo de tecido, que é o tecido muscular. O tecido muscular é um tecido de origem mesodérmica, caracterizado pela presença de células alongadas, e ele tem a capacidade de contração e de extensão, proporcionando os movimentos corporais. Os tipos de tecido muscular podem ser classificados em três, que é o muscular estriado esquelético, o muscular liso e o muscular estriado cardíaco. Então, temos aqui as funções, que é movimento, sustentação e locomoção. Temos os tipos, né? Músculo liso, músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco. Aqui nessa imagem a gente tem os desenhos e qual é o tipo. Então, o primeiro é o músculo estriado cardíaco. O músculo estriado cardíaco, ou simplesmente músculo cardíaco, ele vai estar presente no coração e ele atua na contração desse órgão, permitindo assim o bombeamento de sangue para todo o organismo. Uma característica desse tipo de tecido é a presença de linhas transversais, denominadas discos intercalares, que são complexos constituídos por tipos de especializações. O segundo, nós temos o músculo estriado esquelético. O músculo estriado esquelético, ele é constituído por células alongadas. Essas células são formadas pela fusão de células precursoras, denominadas miócitos, sendo por isso multinucleadas. O tecido muscular estriado esquelético é responsável pela contração voluntária do organismo. Por fim, nós temos o músculo liso. O músculo liso ele apresenta células fusiformes espessas no centro e afiladas nas pontas. Essas células têm aparência não estriada, com contrações lentas e involuntárias, e vão ser responsáveis pelos movimentos involuntários do nosso corpo. Elas vão atuar, por exemplo, nas contrações uterinas durante o parto. E esse tipo de tecido ele vai ser encontrado em diversas estruturas do corpo, como, por exemplo, a bexiga, o útero, o trato digestório e artérias.
Chegamos ao final da nossa revisão, conforme eu já tinha avisado. Na prova, eu irei cobrar somente os 3 tipos de tecido, que é o tecido epitelial, conjuntivo e muscular. Porém, lembrem que a histologia animal é dividida em 4 tipos de tecido: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Preste atenção na aula de revisão. Façam a atividade que eu irei postar lá do GR8 e, em caso de dúvidas, postem no fórum que estarei à disposição. Um grande abraço e fiquem com Deus.